Bem-vindos a este screencast. O objetivo desta apresentação é de explicar e demonstrar dois componentes internos do Uniface, o UXML Writer e o UXML Reader. O Uniface 9.1 introduziu dois novos componentes internos e seus APIs, o UXML Writer e o UXML Reader, que permitem que você crie e leia proceduralmente qualquer arquivo em formato XML. O Uniface permite duas formas de comunicação entre componentes: manipulação de XML de forma declarativa, utilizando DTDs compatíveis com o Uniface e o modo embutido para se escrever, ler e validar dados XML, e manipulação de XML de forma procedural, que permite que você crie o seu próprio manipulador de XML, XML Handler, para escrever, ler e analisar qualquer estrutura de dados em XML. A razão para se introduzir esses dois componentes é que manejar XML de forma procedural é muito mais flexível do que usar DTDs ou os comandos XML Load e XML Save. Alguns exemplos de quando se usar os componentes internos são: para ler ou criar documentos em formato XML que expressam entidades como elementos XML e campos como atributos, para gerar uma estrutura XML aninhada baseada em informações existentes em uma tabela, para ler e analisar uma estrutura XML aninhada e mostrar os dados em um formulário. Para gerar dados em formato XML de forma customizada, você precisa usar as operações disponíveis no API do componente UXML Writer. Para cada documento XML a ser criado, é necessário criar uma instância do componente UXML Writer. A operação Start Document precisa ser chamada antes de qualquer outra operação, porque ela cria o começo do documento. Se você quiser incluir um cabeçalho, header, tenha certeza de colocar o parâmetro como true. O próximo passo é adicionar comentários XML e também elementos e atributos usando operações disponíveis no componente XML Writer. Você pode recuperar o documento XML resultante e salvá-lo, por exemplo, num campo do banco de dados ou em uma variável. A operação getDocument só consegue trazer um máximo de 10 MB. Então, se o seu documento é maior do que isso, você precisa chamar essa operação várias vezes e ir anexando. O segundo parâmetro é do tipo in e é booleano. Use este parâmetro se você quiser manter na memória o documento XML recuperado. Para iniciar um tag, você precisa chamar a operação startElement. Você também tem a opção de informar um prefixo ou um URI, Uniform Resource Identifier. Um elemento é tudo que existe entre um tag de início e um tag de fim. Atributos dão informação adicional sobre um elemento e esta informação vai dentro do tag de início. Os caracteres podem ser chamados para adicionar texto dentro de um elemento, mas este texto é colocado entre o tag de início e o tag de fim. Você pode manipular os dados o quanto for necessário, invocando as operações startElement, addAttribute, characters e, logicamente, endElement para adicionar o fechamento do tag. Depois dos dados serem manipulados, é necessário chamar a operação endDocument para terminar o documento XML, fechando os tags que estão ainda abertos. Depois disso, a operação getDocument é chamada novamente. O texto XML construído até então é copiado, neste exemplo, para o parâmetro vXMLDoc, o qual pode ser salvo no banco de dados ou colocado ou anexado num arquivo usando o comando filedump. E, finalmente, você pode deletar as instâncias do XML Writer quando elas não são mais necessárias. A memória ocupada pelos documentos XML que estão sendo gerados não é liberado até que as instâncias sejam deletadas. Portanto, é importante deletar instâncias que não são mais necessárias para liberar esta memória e prevenir o vazamento de memória.
Este demo vem com a instalação do Uniface e no diretório samples você encontrará o arquivo integrate.xml.zip. Vamos dar uma olhada como utilizar o componente UXMLWriter para escrever informação numa estrutura XML aninhada a partir de dados de uma tabela. Os dados aqui representam uma organização de departamentos que contém outros departamentos. Em XML, essa estrutura de dados pode ser representada como uma estrutura aninhada de elementos de departamentos dentro de departamentos. Este formulário traz todos os departamentos pais e seus filhos. E você pode entrar um filho como profile para ver os seus filhos e assim por diante. O propósito dessa demonstração é mostrar como representar uma estrutura recursiva, mas num arquivo XML. E para isso vamos utilizar o componente XMLWriter. Eu vou limpar este form e retornar todos os dados novamente. Vamos colocar o nome do arquivo que será utilizado para escrever os dados. Vamos começar vendo o código no trigger detail do botão Escreva em XML, Write to XML. O primeiro passo é instanciar o componente XMLWriter e usar o handle para acessar suas operações. A primeira operação que vamos chamar é o Start Document, para gerar o começo do documento, e vamos passar o parâmetro True para que o header seja incluído. Em seguida, você pode chamar a operação DocComment para adicionar comentários. E aí chamamos a operação getDocument para trazer o texto XML que foi construído até esse ponto. Falso significa que eu não quero manter em memória o documento XML retornado. E aí usamos FileDump para colocar o documento dentro de um arquivo XML. O tag mais externo, Departments, é aberto e depois fechado aqui usando-se as operações Start Element e End Element. Vamos ver como a parte principal deste documento é criada dentro do localproc XMLWrite. Neste localproc vamos fazer o loop passando por todas as linhas da entidade pai que não contenham pai. Se esse departamento tiver crianças, uma outra instância deste mesmo componente é chamada e assim por diante. Vamos rodar até o final. E vamos dar uma olhada no arquivo que foi criado. Aqui vemos o header que foi criado e depois a estrutura de departamentos e seus filhos.